Olá pessoal, meu nome é Camila Codesso e nesta aula nós vamos discutir um exercício sobre o campo magnético gerado por condutores retilíneos conduzindo correntes. Vamos começar lendo o enunciado da questão. O enunciado diz o seguinte para a gente. A figura 1 indica 4 bússolas que se encontram próximas a um fio condutor percorrido por uma intensa corrente elétrica. Então essa figura daqui. Na figura 2, representamos uma bússola sob a ação exclusiva do campo magnético da Terra. Item A. Represente na figura 1 a posição do fio e o sentido da corrente. Então, nessa questão, nós temos aqui duas figuras. A primeira figura está representando 4 bússolas que estão perto de um fio retilíneo que está conduzindo uma corrente elétrica. E na figura 2, nós temos uma bússola que está sob a ação exclusiva do campo magnético da Terra. Nessa figura, nós temos aqui indicada a nossa bússola. Nós temos que o início da seta representa o polo sul e o final da seta representa o polo norte. O objetivo dessa questão é a gente conseguir determinar nesta figura 1 qual é a posição do fio e qual o sentido da corrente que está percorrendo esse fio para causar um campo magnético nessa região que faz com que as bússolas se orientem dessa maneira. Então, para a gente resolver essa questão, nós temos que relembrar tudo o que a gente já discutiu sobre campos magnéticos de condutores retilíneos aqui nas nossas aulas. Nós sabemos que, dado um condutor retilíneo, dado um fio que está conduzindo uma corrente elétrica, as linhas de campo, devido a essa corrente elétrica no fio, são sempre círculos e esses círculos são sempre transversais à direção de propagação da corrente. Então, se nós temos aqui bússolas que estão no plano do quadro, isso indica que nessa região, neste plano, nós temos linhas de campo magnético. E essas linhas de campo magnético são devido a essa corrente elétrica que está percorrendo um fio retilíneo, isso já foi dito no enunciado. Então, se nós temos aqui neste plano linhas de campo magnético, isso significa para a gente que o nosso fio ele tem que estar transversal ao plano do quadro, ou seja, o nosso fio ele está perpendicular ao plano do quadro. Só um fio perpendicular a este plano vai gerar linhas de campo que são círculos e que estão no plano do quadro. Então, o nosso fio a gente já sabe que ele é perpendicular ao plano do quadro. Nós precisamos determinar ainda qual é a direção da corrente que está fluindo nesse fio. Se o fio é perpendicular ao plano do quadro, a nossa corrente ela pode estar saindo do plano do quadro ou pode estar ainda entrando no plano do quadro. Nós precisamos determinar esse sentido. Para determinar esse sentido, nós vamos utilizar a regra da mão direita. Nós sabemos que, dado um fio que está conduzindo uma corrente, como que nós podemos aplicar a regra da mão direita? Nós colocamos o nosso polegar no sentido da corrente elétrica e usamos os outros dedos para poder envolver o fio. Os outros dedos vão definir para a gente o sentido das linhas de campo magnético. Aqui no nosso problema nós não sabemos qual que é o sentido da corrente. É exatamente isso que a gente quer determinar. Mas a gente sabe o sentido das linhas de campo, pois são exatamente aqui o sentido que está definido pela orientação das bússolas aqui no plano do quadro. Então, nós podemos utilizar a regra da mão direita, mas nós vamos utilizar agora o que a gente vai se basear, no caso, no sentido das linhas de campo. Então, eu coloco os meus dedos aqui no sentido da linha de campo e vejo que o meu polegar está apontando para fora. Então, isso significa que o meu fio ele é perpendicular ao plano do quadro, como nós já tínhamos determinado, e que a minha corrente elétrica deve estar saindo do plano do quadro para gerar linhas de campo magnético que estão nesse sentido. Tudo bem? Então, nós vamos representar o nosso fio aqui na nossa figura. Então, o nosso fio ele deve estar no meio, das nossas 4 bússolas. E a nossa corrente elétrica, ela está saindo do plano do quadro. Então, eu vou utilizar aqui o símbolo para designar que essa corrente elétrica está saindo do plano do quadro. Então, vamos passar para o próximo item dessa questão. Vamos resolver agora o item B da questão. Ele diz o seguinte: caso a corrente cesse de fluir, qual será a configuração das bússolas? Faça a figura correspondente. Então, agora a questão está propondo para a gente o seguinte: antes, nós tínhamos essa configuração com um fio que é perpendicular ao plano do quadro e com uma corrente que está saindo do plano do quadro.
A questão está propondo que agora nós não temos mais corrente no nosso fio. A corrente, o valor dela, a intensidade da corrente vai ser 0. Caso a intensidade da corrente seja 0, qual vai ser a nova configuração dessas bússolas? Ou seja, se agora eu não tenho mais a minha corrente I fluindo aqui no meu fio, como que essas bússolas vão se orientar? Essas bússolas elas estavam sob a ação do campo magnético gerado pelo fio. Se esse fio não está mais gerando campo magnético, o que vai acontecer é que essas bússolas vão ficar sob a ação exclusiva do campo magnético da Terra, que sempre existiu na questão. Só que o campo magnético gerado pelo fio era muito mais intenso que o campo magnético da Terra. E essa informação ela está implícita aqui no enunciado, quando ele diz que o nosso fio estava sendo percorrido por uma intensa corrente elétrica. Então, quando ele fala essa frase, intensa corrente elétrica, ele está querendo dizer que o campo magnético gerado por essa corrente é muito maior do que o campo magnético da Terra. Então, o campo magnético da Terra é como se fosse desprezível nesse caso. Só que agora, se eu não tenho mais o campo magnético gerado pela corrente que está viajando no nosso fio, qual vai ser a nova orientação das bússolas? Então, elas vão se orientar de acordo com o campo magnético da Terra que está representado aqui na figura 2. Então, o que vai acontecer é que essas 4 bússolas vão se orientar da mesma forma que essa bússola daqui. Então, eu vou representar isso na nossa figura. Então, vou fazer aqui o desenho por cima, tá? As minhas bússolas vão se orientar na mesma direção e sentido dessa bússola que está sob a ação exclusiva do campo magnético da Terra. Tá ok? Então, essa vai ser a nova orientação das 4 bússolas. Eu espero que vocês tenham compreendido este exercício. Vamos passar para o próximo. Vamos resolver a segunda questão. Vamos começar lendo o enunciado. A figura representa um longo fio conduzindo corrente elétrica I. Em um dado instante, 2 cargas, uma positiva e outra negativa, estão com velocidade v, uma de cada lado do fio. A configuração que melhor representa as forças do fio sob cada uma das cargas é... Então, essa é uma questão de múltipla escolha que vai abordar o campo magnético gerado por um fio que está conduzindo uma corrente elétrica e qual é a ação desse campo magnético do fio sobre 2 cargas que estão viajando perto desse fio. Então, a gente quer analisar aqui qual é o efeito desse campo magnético sobre as 2 cargas. Tá ok? Então, para a gente começar a resolver essa questão, nós temos que lembrar como que é a força magnética que atua em cargas pontiformes que estão se movendo sobre a ação de um campo magnético. O que a questão está pedindo é para a gente representar essa força. Então, a gente deve lembrar que nós já discutimos aqui em aulas anteriores que a força magnética que vai atuar nas cargas, neste caso, ela é perpendicular ao plano definido pelo vetor velocidade da carga e pelo vetor campo magnético que está atuando na região. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer para conseguir resolver essa questão é determinar qual é o campo magnético, qual a direção e sentido, do campo magnético que está atuando em cada uma das cargas. O campo magnético que atua em cada uma dessas cargas é o campo magnético devido à corrente que está percorrendo o nosso fio. Então, a gente vai ter que primeiro determinar esse campo. Como que vai ser esse campo? A gente sabe que, dado um fio conduzindo corrente, nós podemos determinar a direção e sentido do campo magnético a partir da regra da mão direita. Então, se eu pego minha mão direita aqui, coloco meu dedo polegar no sentido da corrente elétrica, os meus outros dedos devem envolver o fio e eles vão me fornecer o sentido das minhas linhas de campo. Então, nós vemos aqui o seguinte, se eu coloco meu polegar no sentido da corrente, eu vejo que aqui na parte de baixo do fio, os meus dedos estão entrando no plano do quadro. E que aqui na parte de cima eu vou envolver o fio, os meus dedos vão estar saindo do plano do quadro. Então, esse vai ser o meu vetor campo magnético que vai atuar em cada uma das cargas. Então, eu vou representá-lo ele aqui. Então, na parte de baixo do fio, que no caso vai ser na minha carga negativa, os meus dedos estão entrando no plano do quadro. Então, isso me retorna um campo magnético que está entrando no plano do quadro, tá? Vou botar aqui um vetor B.
E aqui na parte de cima, ó, os meus dedos entram e aqui em cima eles saem do plano do quadro. Então aqui na minha carga positiva, eu tenho um vetor campo magnético que está saindo do plano do quadro. Então a gente pode observar que nesses dois casos, né, eu vou ter que o meu vetor velocidade junto com o meu vetor campo magnético, eles estão definindo um plano que é um plano perpendicular ao plano do quadro. Pensem aqui comigo, o meu vetor velocidade está apontando para a direita e o meu vetor campo magnético ele está saindo do plano do quadro. Então, o plano que eles definem é esse plano aqui representado pela minha mão, é um plano perpendicular ao plano do quadro. A mesma coisa vai acontecer aqui para a carga negativa. Eu tenho um vetor velocidade que está apontando para a direita e um vetor campo magnético que está entrando no plano do quadro. Então, o plano que esses dois vetores definem é esse plano aqui representado pela minha mão, que é perpendicular ao plano do quadro. Então, se o plano que o vetor campo magnético e o vetor velocidade definem é esse plano perpendicular, a minha força magnética ela deve ser agora perpendicular a este plano. Então, ela vai estar aqui no plano do quadro. A gente tem que descobrir agora qual o sentido dessa força em cada uma das cargas. Para a gente descobrir qual o sentido da força em cada uma das cargas, nós vamos aplicar a regra da mão direita. Mas cuidado que é uma regra da mão direita diferente da que a gente aplicou para o fio. Então, a gente tem que relembrar isso das nossas outras aulas. Aqui, como que a gente vai aplicar a nossa regra da mão direita? Eu tenho que pegar a minha mão direita, colocar sob o vetor velocidade e levar este vetor na mesma direção e no mesmo sentido do meu vetor campo magnético. Então, eu coloco a minha mão direita sob o vetor velocidade e levo os meus dedos na mesma direção e sentido do meu campo magnético. O meu dedo polegar está apontando para baixo, então esse é o sentido da força magnética que está atuando nesta carga positiva. Então eu vou representar aqui o meu vetor força magnética. Vou botar um mais para representar que é sobre a carga positiva. Vamos analisar agora aqui na outra carga, que é a carga negativa. Eu devo colocar a minha mão direita sobre o vetor velocidade e levar na mesma direção e sentido do vetor campo magnético, que agora está entrando no plano do quadro. Então, eu coloco minha mão direita sobre o vetor velocidade e levo ele na mesma direção e sentido do vetor campo magnético. O meu dedo polegar está apontando para cima, mas eu devo lembrar que quando a carga é negativa, nós devemos inverter o sentido que é fornecido pela regra da mão direita. Então, embora o meu dedo polegar esteja apontando para cima, como a carga é negativa, o sentido vai ser para baixo. Então, a força magnética que vai atuar nesta carga negativa também tem a direção vertical, mas sentido para baixo. Tá ok? Então, agora nós podemos analisar aqui as alternativas. A gente vê que, de acordo com a resposta que a gente obteve, a alternativa correta é a letra B. Então, nessas duas cargas que estão se movimentando perto desse fio que está conduzindo uma corrente elétrica, vai atuar uma força magnética e a força magnética em ambas vai ter a direção vertical e o sentido para baixo. Nossa aula encerra-se por aqui. Eu espero que vocês tenham compreendido os exercícios. Até a próxima videoaula.